noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira, onde eu entro aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês, para poder apresentar situações, para a gente melhorar nosso conhecimento sobre cães, melhorar a qualidade de vida dos cães e automaticamente a nossa qualidade de vida também. É muito comum a gente colocar em primeiro lugar, talvez, o nosso bem-estar. É por isso que muitas vezes a gente acaba não fazendo coisas para os cães ou repetindo as coisas do mesmo jeito por uma comodidade. Inclusive essa live foi a live que eu fiz a semana passada. É muito comum isso e não tem nada de errado com isso. A gente sempre pensa no nosso bem-estar. Porém, a partir do momento que a gente traz um cãozinho para viver com a gente, ou seja, foi a nossa decisão, por qualquer que seja o meio que isso aconteceu, foi uma decisão nossa aceitar que isso fizesse parte da nossa vida. E a partir desse momento, a gente precisa incluir esse cão nessa sociedade, que é uma sociedade predominantemente humana. Não vão ter diversos cães o tempo inteiro ali com seu cão. Se você for imaginar, o tempo que o cão passa com você é muito maior do que qualquer outro tempo que ele passa em outros lugares, com outros cães. Se for um cão que vive ali com ele, tudo bem, ele até tem um outro cão ali, um outro relacionamento, mas a maior parte da sociedade dele é uma sociedade de pessoas que frequentam a sua casa, de lugares que você vai e leva o seu cão. Então, primeiro de tudo, é a gente pensar nesse bem-estar do cão. A gente entender como que a gente oferece essas coisas para o cão. E não tem como a gente saber como fazer, o que fazer, quando e o que os cães precisam se a gente não se informar. Se a gente não for atrás. Por que eu digo isso? Porque são coisas que estão sempre melhorando. Os estudos estão sendo sempre feitos, tem coisa nova que as pessoas acabam trazendo para que a gente possa realizar com os cães. E óbvio, eu sempre vou falar aqui, porque isso é uma coisa que eu faço, por isso que eu trago para vocês, que é a gente entender o que a nossa moral diz para a gente. O que nós vamos fazer com os nossos cães, qual é a forma que nós vamos nos relacionar. É por isso que ainda hoje, infelizmente, existem os métodos de cuidar de cães que utilizam punições, aversivos, porque é a forma como aquela pessoa acredita que é o jeito que ela tem que se relacionar com o cão, ou porque ela não conhece uma outra forma, ó, a informação aqui precisando chegar. Essas situações sempre vão existir. Se a gente não buscar outras coisas que façam mais sentido para aquilo que você acredita com aquele cão que você trouxe para viver contigo, você vai continuar repetindo coisas que vão fazer mal para o cão de alguma forma. Bom, enfim, independente disso, o que a gente sempre faz aqui, o que eu sempre faço, é permitir que a gente pense sobre cães. Que a gente explore esse universo canino, que a gente entenda melhor, que a gente ofereça o que tem de melhor. E aí quando eu digo isso, é aquilo que você consegue oferecer dentro daquilo que está na sua rotina, na forma como você vive, na forma como você enxerga aquele cão. Você precisa oferecer o melhor para ele. É a nossa responsabilidade. E aí automaticamente vai ser o melhor para você. Eu sempre falo isso porque eu sempre tiro disso as minhas experiências, a minha vivência, a minha história. Isso foi uma coisa que aconteceu quando eu percebi que eu conseguia me comunicar com o cão, ou seja, ele entender efetivamente o que eu esperava que ele fizesse. Isso melhorou a minha qualidade de vida. Fez eu me sentir muito bem e automaticamente estava fazendo a do cão também. Então olha como as duas coisas elas se entrelaçam. Então a gente precisa sim buscar aquilo que é bom para a gente e também será bom para o nosso cão. E quando a gente olhar para o lado do cão, a gente precisa ver o que o cão precisa e vai ser bom para a gente e transformar aquilo como uma coisa boa para nós também. É tudo um correlacionamento, é uma simbiose aí. Quando faz bem para o cão, faz bem para você. Quando faz bem para você, tem que fazer bem para o cão também. E eu sempre vou pensar e... É como se fosse a pessoa que é advogada, né? Eu sou sempre advogado do lado dos cães. Vou sempre buscar que as pessoas olhem melhor para os cães, que deem essa atenção, que se comuniquem melhor. Eu vou sempre ser a pessoa que é porta-voz dos cães para mostrar para a gente o que a gente precisa fazer por eles. Uma boa noite aí, boa noite. Paulinho já chegou com boa noite bem forte aí, que legal essa energia para a gente poder conversar sobre cães, colocar nossas opiniões. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou começar com um caos, que tem a ver com a live de hoje. Eu sempre gosto de colocar essas situações. Não é um caos, é uma referência que eu vou fazer aqui. Quando a gente fala de cães, eu acredito, e aí é a minha visão, que a maioria das pessoas quando se relaciona com um cão, ela quer ou oferecer um carinho, que está disponível ali, ela coloca a mão no cão, ou ela quer dar alguma coisa para aquele cão comer.
Isso acontece muito em eventos onde as pessoas vão nas casas das pessoas que têm cães e tá rolando ali alguma coisa para comer. Isso na maioria das vezes acontece, né? Uma pizza, um churrasco, hambúrguer, batata, sei lá, diversos alimentos ali para as pessoas. E é muito comum que essas pessoas queiram oferecer para o cão, é muito comum que esses cães venham até o local onde essas pessoas estão e faça a famosa pedir, né, o cão pidão, que tenta subir na pessoa, que põe a pata na pessoa, que às vezes até late. Então essa situação é uma situação que é muito comum. Sempre eu falo comum porque não deveria ser tratada como normal. E espero que a gente entenda durante essa live. Então é muito comum a gente relacionar os cães com alimento. A gente se relacionar, criar. Tem uma frase, agora que eu lembrei, que é o Silvio Santos que fala que o cão sempre vai querer e ficar perto daquela pessoa que alimenta ele. Isso é uma frase que o Silvio Santos fala, não é com frequência, mas já ouvi ele falar mais de uma vez, que ele diz isso, que o cão vai gostar daquela pessoa que dá alimento para ele. Então olha como a gente relaciona mesmo a questão de você oferecer um alimento para o cão como uma forma de se relacionar com ele e vou fazer uma amizade com o cão. E aí eu vou colocar algumas situações. Sempre existem algumas raças que são consideradas mais comilonas, que são aquelas que vão comer de tudo, não importa o que você dê, a hora que você dê. E aí a gente pode se enquadrar aí, isso eu vou falar das minhas experiências. O Beagle é um cão que não importa o que você tenha para dar para ele para comer, ele vai comer. O que você esteja segurando, ele vai querer comer também, então ele vai acabar pegando tudo que você imaginar. Eu até conto os casos do Scooby aqui, que era o cachorro dos meus primos, que ele comia chinelo, comia capinha de celular, comia óculos. Quando eu digo comer, é botar na boca, é pegar e mastigar para ver o que é aquilo. E, consequentemente, qualquer alimento que você desse para ele, ele ia comer. Então é muito comum a gente categorizar algumas raças para algumas situações, seja uma raça mais preguiçosa, uma raça que late menos, uma raça mais agressiva, uma raça que come mais, para tudo, uma raça que é mais social com crianças. Tudo isso a gente acaba rotulando, categorizando, e isso é muito comum. Não deveria ser normal, porque cada cão é único e precisa ser entendido como único. Mas a gente categoriza assim, e na hora da comida é normal também a gente falar de cães que estão sempre pedindo ali, a gente acaba chamando o cão de esfomeado, que é o nome da live, Eita Cão Esfomeado. E o que gerou essa live aqui foi uma das situações que eu vi da pessoa que falava, que não sei os detalhes, tá? Porque já faz um tempo até isso aqui. Que a pessoa falava que se eu não tenho um petisco aqui na mão, o meu cão não me ouve. Ou ele não senta para receber, só senta quando eu tenho um petisco aqui para dar para ele. Então foi isso que originou essa live. É muito comum a gente ver também filhotes que estão tendo aquele primeiro contato com essa família, com esse lugar, com a alimentação que é oferecida, de eles atacarem o saco de ração. Então eu, Beto, já vi muitos vídeos, nunca presenciei isso, do cãozinho enfiado dentro do pote de ração, inclusive gatos eu já vi nessa situação, enfiado ali dentro do saco da ração, a barriga lotada, visivelmente cheia ali, ó, o cãozinho esfomeado, comendo sem parar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje também, para que a gente possa entender um pouco melhor, saber se isso está certo, o que a gente pode fazer com relação a isso. Afinal de contas, estamos aqui para nos tornarmos cada vez mais as pessoas melhores amigas dos cães. Boa noite a todos, boa noite Néia, Luiz, meu pai, Elizabeth, minha mãe, sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, que é aquela pergunta que eu sempre coloco também no Stories, para que vocês possam dar a opinião de vocês, ver o que vocês acham, o que vocês fariam. E a pergunta de hoje é: como você faria para o cão gostar de comer? E aí vai da cabeça de cada um de vocês, eu também vou dar algumas opiniões, mas é legal que vocês deem a opinião de vocês. Acho que eu falei demais aqui no começo, me empolguei, deu até sede. A garganta ficou seca. É legal que vocês deem a resposta para essa pergunta aqui na interrogação, para que eu possa também ter acesso fácil aqui às respostas de vocês na hora que eu for comentar sobre essa pergunta, e que vocês encaminhem também para quem você achar que quer assistir ou precisa assistir essa live e participar com a gente aqui, pode mandar. Enquanto isso, eu já vou começar com a seguinte questão: se os cães sempre vão querer petisco. O petisco é uma coisa que é sempre muito utilizada por todas as pessoas que têm algum relacionamento com o cão, inclusive pelas pessoas que são profissionais, as pessoas que trabalham assim como eu, que trabalham com comportamento de cães. A gente utiliza o famoso petisco. A primeira coisa que eu vou falar, eu vou dividir em duas situações essa pergunta, mas a primeira coisa que eu vou colocar é o que é o... Não, a primeira coisa que eu vou colocar é a questão da situação, do contexto, do momento. Se você tem ali um cão que você está querendo ensinar alguma coisa, ou você só quer recompensar ele
para fazer aquele famoso contato social, né? Fazer uma amizade ali com o cão. E esse cão, ele acabou de se alimentar e de repente se alimentou até demais, o que é muito comum nas famílias, o cão se alimentar acima do que é necessário para ele ou do que aquilo que é suficiente para ele. Se você for utilizar um petisco ou querer dar alguma coisa de comer nesse momento, existe uma grande possibilidade do cão não querer. Ou do cão não enxergar aquilo como uma recompensa. Ele vir pelo próprio estímulo de você oferecer alguma coisa, o cão se sente estimulado, vem até você, coloca aquilo na boca, aí ele pega, mastiga e joga fora. Ou coloca na boca e joga fora, ou ele nem chega perto para poder pegar. É muito comum isso acontecer. Então a primeira coisa que a gente precisa entender com relação ao cão sempre querer um petisco é a gente entender qual é o contexto que a gente está inserindo esse petisco. Se for no momento onde o cão já se alimentou, já passou esse horário, já está no horário da próxima alimentação, é lógico que ele vai querer. Ele vai querer esse alimento, esse petisco, essa coisa palatável ali, ó, que é um momento de interação com você também. Então o cão vai querer petisco dentro dessas situações. Porém, se for um momento onde ele já se alimentou, está ali estufado, ou um momento que ele quer ir no banheiro, ou um momento que ele está com medo, não vai adiantar você oferecer petisco, ele não vai querer, ele vai ignorar completamente a presença desse recurso, porque não é o que ele precisa naquele momento, não é o que o corpo dele está querendo, o que a mente dele está querendo. Então não, os cães não vão querer sempre petisco, depende do contexto. Agora a segunda condição que eu quero colocar aqui de querer petisco é a gente entender o petisco. A gente, a partir de agora, considerar que tudo aquilo que a gente oferece para o nosso cão como forma de alimento precisa ser um petisco. Precisa ser utilizado dessa forma. A alimentação do cão, ela precisa ser transformada como um petisco da forma como a gente entende o petisco hoje. Que a gente entende o petisco, vou falar de uma forma mais crua, como um agrado extra para o cão. Como uma coisa que você dá como um prêmio para o cão. E isso precisa ser o próprio alimento do cão. A própria alimentação normal do cão, para evitar inclusive uma nutrição desbalanceada, você oferecer a própria alimentação do cão. Lógico, vamos entender aqui como é que a gente faz isso, né? Para que a gente faz isso, qual a importância de fazer isso. Porém, a gente precisa entender que o petisco, ele não tem que ser uma coisa diferente daquilo que o cão come. Ele não tem que ser, ele pode ser, pode. Mas é legal que ele seja dentro daquela nutrição, do balanceamento da alimentação do cão, para que não saia daquela configuração do que o cão tem que comer, a quantidade, os nutrientes, seja uma coisa que faça parte da rotina do cão como alimentação, não somente como um prêmio. As pessoas acabam utilizando o petisco de uma forma errada por pensar que esse petisco ele precisa aparecer somente numa hora muito importante, quando você precisa recompensar o cão por alguma situação, quando você vai deixar o cão sozinho para ele não sentir falta de você, você dá uma coisa muito gostosa. A gente precisa rever e entender que o alimento do cão precisa ser visto como um petisco, para ter essa troca, para ele querer isso. É isso que a gente tem que fazer com o alimento. Por isso que eu quis colocar como duas situações aí do petisco. Boa noite mais uma vez a todas as pessoas que estão entrando. Quem quiser já dar a opinião sobre a pergunta de hoje aqui, como você faria para o cão gostar de comer? Conforme a gente vai falando, vocês vão entendendo, mas todo mundo vai ter uma opinião sobre isso. E é legal que você coloque aqui na interrogação para que daqui a pouco eu possa falar sobre isso e ler também a sua opinião. Quando você ensina algo para o cão, precisa usar comida? O que é muito comum também, eu sempre vou falar que é comum, não que deva ser normal, mas é comum a gente utilizar a alimentação porque é uma coisa que o cão quer. A hora que o cão quer, você vai lá e fala, para você querer isso ou ele te dar isso, você precisa fazer tal coisa. Então é muito comum que a gente utilize a alimentação para isso. Só que o que a gente precisa entender? Como eu disse na pergunta anterior, a gente precisa entender qual é o contexto, qual é o momento que a gente está ensinando alguma coisa para o cão. O que a gente quer que ele faça? Então é muito comum que a gente utilize a comida para que o cão consiga responder ou esteja participativo. Porém, se você está ensinando o cão, vou pintar uma situação aqui, utilizando os estímulos que eu falei agora há pouquinho. Por exemplo, o cão está com medo. O cão está diante de uma situação que ele se vê ameaçado. Eu não vou nem colocar como medo. Ele está ali ameaçado. E aí você precisa ensinar para ele, vou colocar que vocês estão numa rua, e aí tem um outro cão. Tem um outro cão lá do outro lado, parado mesmo, eles estão à distância, ele está se olhando, só que ele está receoso com a presença daquele cão. Nesse momento, como é que você vai ensinar o seu cão utilizando uma comida com ele?
O que você utilizaria para poder ajudar esse cão nesse momento, para mostrar para ele o que ele precisa fazer? Você daria para ele a opção de sair dali. Simplesmente isso. Só o fato de você permitir que o cão consiga sair daquele desconforto, ou que pelo menos aquele desconforto diminua, o nosso objetivo é sempre que esse desconforto cesse. Por isso que é muito importante que quando a gente vai treinar ou trabalhar com cães, ou até mesmo você que vai ajudar o seu cão aí a se relacionar com outros cães, que a gente permita que os estímulos que causam desconforto para o cão, eles fiquem muito distantes. E quando eu digo distantes, pode ser uma coisa mesmo física, né, de uma distância só visual, uma coisa bem longe, que só vai sentir o cheiro, como uma questão de frequência ou potência, por exemplo, som. Quando você vai colocar o som, você não vai colocar um som muito alto para o seu cão logo de cara, você vai gradativamente aumentando a frequência e a potência desse estímulo com o cão. A gente sempre tem que pensar isso. Só que quando você vai ensinar alguma coisa para o cão, você precisa entender qual é o contexto que está acontecendo para saber o que é melhor oferecer para o seu cão naquele momento. Se não tem aquela condição do cão já ter se alimentado ou estar diante de uma situação de medo, de perigo, de se sentir ameaçado, você não vai utilizar a comida. E você não vai conseguir que ele responda à comida nesse momento. Você precisa utilizar um outro artifício. Então a gente vai ensinar o cão, por isso que eu estou falando se a gente, quando vai ensinar o cão, a gente precisa usar a comida. Não precisa usar a comida. A gente tem que entender qual é a recompensa melhor para o cão naquele momento. Então você ensinou para o cão que a melhor opção para ele ali, o que ele precisava fazer, você está ensinando isso para o cão. Diante daquele estímulo, com aquela potência de estímulo, eu não estou achando a palavra, que é uma coisa grande, é um estímulo bem baixo, mas diante daquela situação, a escolha dele deveria ser sair e se afastar. Isso resolveria essa situação para ele, tiraria esse desconforto e faria ele lidar bem com a situação. Você ensinou para o seu cão que diante daquela situação, ele faria isso. E qual foi a recompensa que você utilizou? Simplesmente se afastar. A distância. Você deu distância daquele estímulo e o seu cão aprendeu isso. Você não usou comida. Então a gente não precisa usar sempre. A gente precisa usar a comida nos momentos que fazem sentido utilizar a comida. Eu vou falar sobre isso aqui também. Enquanto isso, dê a opinião de vocês aí. Próxima pergunta. Essa aqui foi feita de propósito. O que você usaria ao invés de petisco? E aí eu coloquei 3 situações aqui pra gente imaginar. Aí eu coloquei brinquedo. Se você utilizaria o brinquedo, o carinho. Aí eu coloquei passeio. Eu juro que eu não consegui imaginar um outro termo para colocar. A hora que eu for falar aqui, talvez a gente entenda melhor. Mas às vezes é estranho a gente pensar. Se eu não vou utilizar um petisco para ensinar alguma coisa pro meu cão ou para recompensá-lo, como é que eu vou utilizar um passeio? Parece que não faz sentido isso, mas eu espero que eu consiga explicar para vocês aqui, que eu me faça claro. Vamos falar do brinquedo, então. Lembra que todas essas opções elas são importantes, elas são válidas da gente fazer. Se você não vai usar um petisco porque a situação ou o momento não é o ideal, você utilizar um brinquedo, se isso fizer sentido naquele momento. Imagina que tem que ser um brinquedo, primeiro de tudo, um brinquedo que o seu cão conhece. E quando eu digo conhecer, não é só o fato de ele olhar para aquilo, já ter tocado naquilo, cheirado. Isso precisa acontecer. Mas é ele saber como ele interage com aquele brinquedo. Lembra que os brinquedos eles precisam ser segmentados para cada tipo, cada utilidade, cada objetivo. E você utilizar dentro do contexto certo. Se o seu cão está querendo descansar, ou seja, já passeou, já brincou, já teve atividade física, já teve atividade cognitiva, social, ele já fez tudo ou grande parte do que ele precisava durante o dia. Já está com a mente bem cansado, o corpo de repente também está cansado. Aí você vai inserir nesse momento um brinquedo que faça esse relaxamento. Você não vai inserir um brinquedo como uma bolinha, um cabo de guerra, um bumerangue, um frisbee. Você vai fazer um brinquedo que seria o brinquedo de roer para o seu cão, para que ele possa utilizar naquele momento e entender aquele brinquedo como uma recompensa. É dessa forma que a gente vai ensinando o cão. E o que eu estou ensinando nesse momento? Estou ensinando o meu cão que é importante e é super válido e faz bem para ele, dentro da rotina que você criou para ele descansar também. É muito comum, eu sempre falo comum porque não é normal e não deve ser normal, que as pessoas sempre queiram ou façam coisas com o cão
que sejam agitadas, que façam o cão participar, que façam o cão brincar, o famoso gastar energia. E a gente esquece, a gente cai na armadilha de achar que o cão não tem que descansar. Ou a gente acha que ele só vai descansar quando ele estiver esgotado, quando ele estiver completamente arruinado fisicamente, psicologicamente. A gente precisa inserir isso na rotina. É isso que você está ensinando com um brinquedo no momento certo. É ele relaxar. Você está falando para o seu cão, ó, agora tá tudo bem você relaxar, e ele vai entender que é muito bom, porque você inseriu esse brinquedo no momento certo. Então acho que tudo que a gente fala com relação a utilizar um brinquedo é a gente saber o momento certo de utilizar, inclusive cada brinquedo. Se você quer que o seu cão realmente gaste ali uma atividade, uma energia física, uma energia cognitiva, você vai utilizar os brinquedos para isso. Você vai utilizar uma bolinha, você vai ensinar ele a devolver essa bolinha, a entregar, a trazer de volta, você vai aumentando a dificuldade. A gente precisa saber o momento que a gente utiliza e como utilizar esses recursos da melhor forma com o nosso cão. Aí eu vou falar do carinho. O carinho, eu sempre que é possível, eu levanto essa questão pra gente, para que a gente entenda que o carinho, a forma como nós, seres humanos, enxergamos o carinho, ela é diferente para os cães. Os cães, naturalmente, eles não fazem carinho do jeito que a gente faz. Eles vão se encostar, eles vão se cheirar, eles vão se lamber, mas eles não vão fazer esse carinho do jeito que a gente faz, essa passada de mão, né, em vários lugares, barrigas, embaixo do braço. Você não vai ver um cão cutucando embaixo do braço do outro. Pelo menos eu nunca vi. Se alguém já viu, me avise aí. Mas a gente precisa entender essa condição. O carinho, ele precisa existir na vida do cão, inclusive para que o cão entenda que o toque não é uma ameaça para ele. O seu cão vai ser tocado em diversos momentos, em diversas situações, em diversos contextos, inclusive com relação à saúde. Uma saúde do próprio corpo dele ou uma saúde estética. Não sei se é esse o termo, se eu estiver errado, me desculpem. Mas é para, por exemplo, um banho, uma escovação do pelo, um corte de pelo. Isso tudo é um toque. E precisa ser entendido como um carinho, como uma coisa que o cão gosta, aceita receber, dentro do contexto certo. Se o seu cão estiver em uma situação onde ele está muito agitado, onde ele está com muito medo, e você quiser fazer um carinho nele, talvez você estrague o valor que esse carinho tem. Se o seu cão quiser pegar um brinquedo, pronto, vamos mudar a situação, acho que não ficou tão claro. O cão quer pegar, ou quer participar dessa brincadeira, dessa bolinha, desse frisbee, alguma coisa que você vai jogar para esse cão correr atrás. E aí você está com esse estímulo aqui, ó, o cão está ali, dentro da condição dele, aguardando esse momento, você já criou esse repertório com ele, e aí ao invés de você jogar a bolinha, a hora que ele senta para receber essa bolinha para você jogar, você vai lá e quer passar a mão. Falar, oh, muito bem, você sentou, você esperou. A possibilidade desse cão se esquivar dessa sua mão é muito grande. E aí a partir desse momento, se você insistir nesse tipo de situação, toda hora que você aproximar a sua mão, vai trazer de novo essas emoções para o seu cão. Essa coisa que ele não queria, que essa mão entrou e atrapalhou ele. Impediu que ele tivesse acesso ao recurso que ele queria. Só que a gente precisa transformar o carinho como uma coisa boa. Sempre relacionar a coisas positivas dentro de um contexto onde o carinho faça sentido, para que depois você vá acostumando o seu cão a ser tocado em diversas partes, de diversos jeitos, com diversas pressões, para que ele possa ficar bem o resto das coisas que acontecem na vida dele. As situações, inclusive, esporádicas e que não fazem frequentemente na vida dele, como, por exemplo, ir até uma clínica veterinária para ser ali medicado, para ser examinado, que é muito saudável, o cão precisa gostar disso. Precisa conhecer e aceitar esse toque como uma coisa tranquila para ele. Então a gente precisa também utilizar o carinho para transformar isso como uma coisa boa para o cão e para ensinar também. Eu estou falando aqui de ensinar o cão, né? E se a gente está falando de cão esfomeado, a gente tem que tirar esse conceito de só utilizar a comida com o cão. O carinho, ele vai ser utilizado em diversas situações a partir do momento que o seu cão entende aquele carinho como uma comunicação para ele, como uma forma de mostrar para ele que o que ele fez estava certo, que a forma como ele está reagindo ou agindo é o jeito que precisa ser feito. Então a gente utiliza o carinho nesse momento e o carinho é muito bom, porque você sempre vai ter ele disponível. É só você estar ali junto com o seu cão, o carinho está ali, ó. Sua mão, seu pé, sua cabeça, sua boca, tudo que você puder utilizar aí de carinho com o seu cão precisa ser utilizado. E aí a última situação que eu coloquei foi a relação do passeio. Na verdade aqui, o que a gente oferece nesse momento é uma experiência social para o cão. Na verdade, a gente utiliza o ambiente onde o cão está inserido para que esse ambiente seja recompensante para o cão, para que ele consiga aprender alguma coisa. Estamos falando aqui de aprender e não utilizar a comida. Imagina
que você vai passear com seu cão, por isso que eu coloquei passeio. E aí você abre a porta, ou só de você pegar a coleira, esse cão já fica completamente descontrolado. E quando eu digo descontrolado, é qualquer alteração que seja diferente de ficar calmo. Qualquer coisa que seja diferente, um cão ofegante, um cão que late, um cão que fica pulando, isso tudo é descontrole. O cão precisa se acalmar, não esperar. Às vezes a gente fala de esperar e a gente fica exigindo que o cão fique parado ali. Não, é só o cão ficar calmo. Esperar que aconteça ali, tudo bem, tranquilo, esperar você colocar a coleira. Se a partir desse momento o cão já está alucinado ali, descontrolado, você precisa ensinar para ele. Olha como a gente vai utilizar os ensinamentos aqui. E qual vai ser a recompensa para ele por ficar calmo ou por permitir que aquilo aconteça tranquilamente? É você permitir que vocês saiam. É você abrir a porta para que vocês possam sair. Essa é uma recompensa que seria ambiental para a gente utilizar com o cão. E isso eu falei só de você sair da sua casa. Mas você pode utilizar para quando vai ter contato com alguma pessoa, até mesmo com você, o cão apresentar determinados comportamentos para que você possa interagir com ele. Esse contato social, que é o que o ambiente oferece. Quando você permite que o seu cão cheire alguma coisa, quando o seu cão tem acesso a um outro cão, a uma outra pessoa, alguma coisa que ele quer, um brinquedo, tudo isso é uma recompensa ambiental que a gente está oferecendo para o cão e precisa ser utilizada. Precisa sempre ser utilizada porque é outra coisa que está disponível ali para você o tempo inteiro e é muito rica. Ela vai oferecer coisas que na maioria das vezes é muito difícil de você realizar dentro de casa e oferecer da forma como é fora de casa. Lembra que dentro de casa a gente sempre apresenta, a gente sempre oferece, a gente sempre recompensa e transforma essa situação de ambiente como uma recompensa para o cão. Para que quando chegar na rua, você consiga reproduzir isso, porque o estímulo ali vai estar muito mais forte. Só que se você nunca apresentou isso para o seu cão, ele nunca vai entender isso como uma recompensa e talvez você precise utilizar outros artifícios aí para ajudar o seu cão nesse momento. Enfim. Agora vamos para a pergunta de hoje. Como você faria para o cão gostar de comer? Vou ver se tem as respostas de vocês aqui, embora eu sempre deixe também algumas coisas para fazer aqui. Eu vou na ordem aqui. Comer junto. Como você faria para o cão gostar de comer? Eu fiquei meio... Deu um processo aqui no meu cérebro. Comer junto. Será que... Não é comer a ração, né? Acho que seria... Vamos imaginar aqui que é o processo de você se alimentar no mesmo momento que você que o cão se alimenta. Isso é muito legal. E por que eu estou falando que é muito legal? Porque a gente precisa entender o momento da alimentação como um momento de interação entre você e o seu cão. Muitas vezes acontece exatamente dessa forma que eu falei no começo aqui da live, com relação às festas, eventos, onde tem alimentos que os humanos estão comendo e a gente acaba oferecendo para o cão. Por que acontece isso? Não é porque o cão é esfomeado, não é porque o cão está passando fome, sei lá, qualquer coisa que seja, mas é porque é um momento onde ele interage, onde existe uma interação. E a partir do momento que o cão entende que dessa forma funciona, que isso faz bem para ele, faz ele atingir objetivos, conseguir se relacionar e se inserir dentro de uma comunidade ali, de umas pessoas, de cães, o que tiver, ele vai continuar reproduzindo isso. Então quando você come junto com o seu cão, você coloca ali a ração dele, você se alimenta ao mesmo tempo, você transforma isso em um momento entre vocês. Uma situação que você está ali, ó, se dedicando esse tempo ao seu cão. O que é muito diferente de você colocar uma alimentação para o cão, seja ela no pote, seja ela no comedor inteligente, não importa onde você vai colocar essa alimentação para o cão. E você deixar ele lá, sozinho, se alimentando. Olha a diferença que é de você participar desse momento com o seu cão. Então eu vou considerar que esse comer junto seria essa situação. Não necessariamente que você precise comer junto com o seu cão, mas você precisa participar. E aí foi legal agora, pensei agora, foi muito legal esse de comer junto, porque a gente pode considerar isso como aquela questão que eu falo de você utilizar bem o seu tempo. Se você tem pouco tempo para se relacionar com o seu cão ou para oferecer ali esse tempo para o seu cão, utilize esse momento. É a hora que você vai se alimentar, é a hora que você também se alimenta com o seu cão. Você dá uma garfada, ou você, depende de como você come, aí você vai, recompensa o seu cão ali, dá uma alimentação para ele, aí você come mais um pouquinho, aí come um pouquinho mais para ele, fala com ele, sei lá. A gente pode utilizar esse momento para isso. Então eu acho que sim. Agora que eu pensei, na hora que eu li aqui, eu achei meio estranho. Mas para o cão gostar de comer,
precisa transformar esse momento numa interação entre vocês. É o famoso evento. É um evento do dia. Você chega, prepara a sua comida, prepara a comida do seu cão, aí você oferece para ele, você senta, come junto ali, na mesma situação, no mesmo momento, no mesmo horário. Isso é muito interessante. Com certeza vai fazer o cão gostar de comer. Porque ele vai entender que a rotina é essa e que é um momento da família. É um momento em que os integrantes dessa família participam. E aí o cão vai querer fazer e vai gostar de fazer isso. Então, sem dúvida nenhuma, gostei muito dessa aqui agora, que é comer junto com o cão. Eu vou dar a minha opinião aqui também, para que a gente possa entender também um pouco mais. Eu vou falar um pouquinho mais específico aqui. Eu sempre gosto de dar umas opiniões baseando-se no que o Beto de antigamente, antes de entender sobre cães e trabalhar com isso, o Beto pensava. Mas eu também gosto de colocar coisas aqui que são mais atuais, que fazem mais sentido agora. Que é, por exemplo, propor desafios. O cão gostar de comer, você propõe desafios para ele. A partir do momento que o cão consegue realizar algo e em troca ele recebe uma alimentação, que é o que a gente falou aqui sobre a ideia do petisco, automaticamente ele vai começar a gostar de comer aquilo que você está dando ou qualquer outra coisa que você ofereça para ele. Inclusive é dessa forma que a gente faz com que o cão aceite uma medicação, porque você criou aquele momento como um momento onde ele está se alimentando, onde ele está ingerindo coisas. E aí você utiliza esse momento também para facilitar o momento de medicar o cão, caso seja necessário, qualquer que seja o tipo de medicação que você vai utilizar. Não qualquer, mas a maioria. E aí você, dentro dessa situação, você propõe para o seu cão alguns comportamentos, algumas situações ali, de repente, até alguns obstáculos para que ele possa ter uma dificuldade ali para se alimentar, porque aí ele vai trabalhar para isso. É como se fosse, a gente fala que é um enriquecimento ambiental, porque é como se o cão estivesse caçando o próprio alimento. Isso é muito saudável para a espécie canina. Para nós também deveria ser a gente lutar por isso, a gente ir ali atrás do nosso alimento, preparar o nosso alimento. Mas para os cães é muito importante isso. Ele ir ali e buscar o alimento, conseguir alcançar esse alimento. A partir desse momento você desenvolveu apetite no seu cão, porque ele vai gostar de pegar aquilo, a mente dele vai estar trabalhando, ele vai estar 100% focado naquela alimentação. Isso vai fazer com que ele tenha uma nutrição melhor, porque essa alimentação vai ser ingerida de uma forma mais consciente pelo cão. Então a gente precisa sempre entender que existe um combo com a alimentação, não é simplesmente encher a barriga do cão, como eu falei dos filhotes lá no começo da live. É a gente fazer com que seja uma alimentação de qualidade. Então se a gente propõe esses desafios, a gente faz o cão pensar, a gente faz o cão amadurecer, o cão ter habilidades sociais, o cão perder medos ou adquirir comportamentos. Tudo isso a gente consegue fazer dentro desse momento e transformando a alimentação numa coisa muito rica para o cão. Uma coisa que ele valoriza, que ele quer. Toda vez que você for propor um desafio durante o momento da alimentação, ele vai querer. Ele vai se esforçar, ele vai se dedicar para fazer, ele vai focar naquilo. Então a gente precisa sim, para o cão gostar de comer, no momento da alimentação, a gente propor desafios para o nosso cão. Vamos continuando aqui. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês também. Aí eu vou falar sobre uma coisa que é muito normal quando a gente fala de alimentação e cães que gostam de comer e cães que querem comer. A primeira coisa que a gente tem que entender, ou uma das coisas que a gente precisa entender, é que o alimento ele é uma questão de sobrevivência para o cão. Assim como outras também, mas a alimentação ela é uma questão de sobrevivência para o cão. Então o cão vai querer se alimentar, vai precisar se alimentar. Só que a partir do momento que a gente não faz uma relação dessa alimentação como uma coisa prazerosa, como um momento de interação, para que o cão aprenda alguma coisa, para que o cão se desafie, e a gente simplesmente entrega para o cão para que ele sobreviva, ou seja, ele só vai comer quando ele estiver com muita fome ali, que é o que acontece quando a gente deixa a comida disponível no famoso pote o dia inteiro, sem saber se o cão comeu, se não comeu, quando comeu, ele já perdeu as propriedades nutricionais daquele alimento, que ele já foi lá, já comeu um pouquinho, já babou, já fez um monte de coisa, e a gente deixa dessa forma para o cão. Aí o cão não vai entender naquele alimento como uma questão de sobrevivência para ele. Tá ali, sempre disponível para ele. E aí ele vai se tornar o famoso cão esfomeado, porque ele vai querer comer as outras coisas, porque aquilo não vai ter valor para ele. Olha como é importante a gente entender desse jeito quando a gente fala de alimentação para o cão, do cão comer.
A gente não pode considerar aquela alimentação como uma sobrevivência para o cão. Imagina que o cão estar numa questão de se alimentar para sobreviver é porque está faltando muita coisa nesse relacionamento. Nisso que você criou com o cão, nessa rotina que você criou com o cão. Ele não consegue se concentrar, ele não consegue pensar, ele não consegue tomar decisões. E aí, a partir desse momento, essa alimentação ela virou sobrevivência. E ele vai querer comer o máximo que ele tiver quando ele tiver acesso a esse alimento. Olha como é muito louco isso. Então a gente precisa sempre focar para que a alimentação seja parte da rotina do cão, que ele tenha prazer, que ele saiba o momento de se alimentar, porque você vai utilizar outras recompensas nos momentos certos, quando a alimentação não fizer sentido, para que ele possa valorizar esse momento. Senão, vai ser uma questão de sobrevivência e sempre que aparecer um alimento, esse cão vai querer comer desesperadamente para não morrer. Vamos seguindo aqui. Meu empresário aqui, ó. Vamos mandar o aviãozinho para a galera vir assistir a live. Acho isso maravilhoso. Vamos seguindo aqui, ó. Se você usar só comida, é isso? É. Se você só usar comida, o cão vai aprender? Como a gente falou agora um pouco também com relação a utilizar recompensas variadas. Porém, se você só usar a comida, será que o cão vai aprender alguma coisa? É óbvio que ele vai. Sem dúvida nenhuma. E principalmente o que ele vai aprender é que ele deve responder quando tem comida. Que ele só precisa fazer alguma coisa quando você está diante ali da situação, quando tem a comida. E esse é o pior dos objetivos que a gente tem com os nossos cães, porque eles nunca vão saber tomar decisões acertadas ou que façam bem para ele. A gente vai estar rodando a roleta da sorte se você não apresentar outros tipos de recompensas para o seu cão. Ele vai só esperar que você apareça ou que você participe daquele momento com a famosa comida para que ele possa fazer alguma coisa. E quando você estiver em uma outra situação onde a comida não faça sentido, ele não vai fazer. Então é isso que ele vai aprender. É lógico que ele vai aprender, porém ele só vai responder, que né, inclusive é o motivo da live de hoje, ele só vai responder e realizar esses comportamentos quando aparecer a comida, quando aparecer a recompensa alimentar, qualquer que seja esse alimento que você vai oferecer. É isso que ele vai aprender. E aí vocês vão ficar reféns desse momento, de ter uma alimentação ali para que o cão foque em você, para que ele se concentre, para que ele consiga realizar esses comportamentos. Então a gente precisa sempre entender que quando a gente coloca a comida como principal recompensa do cão, primeiro que a gente perde uma grande parte do dia do cão, porque a gente não vai ter o que utilizar como recompensa. Você vai utilizar a recompensa no horário de alimentação. Porque se você utilizar o dia inteiro, esse cão vai estar muito super nutrido. Vai ser acima do que ele precisa, do que é suficiente, do que o corpo consegue digerir. Vai atrapalhar toda a digestão desse cão, consequentemente, todas as fezes desse cão, toda a disposição desse cão. Então, se você ficar refém da comida e só utiliza a comida, o seu cão não vai nunca focar em você em outras situações. E ainda corre o risco de você não saber o que fazer nos outros momentos. Se você utilizou a comida, você utilizou durante um período de alimentação, e aí sobrou um tempo aqui, ó, um período onde você não sabe o que fazer porque você só sabe utilizar a comida. Então o que a gente precisa tirar dessa informação aqui é que o cão vai aprender sim, só que a gente precisa utilizar recompensas variadas. Do mesmo jeito que eu falei agora há pouco com o brinquedo, com o carinho, com as recompensas ambientais, a gente precisa sempre variar para que o cão tenha qualidade de vida e consiga se concentrar e aprender coisas novas em momentos diferentes. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje, que é como você faria para o cão gostar de comer? E se tiver alguma outra dúvida que você queira tirar, pode colocar aí também. Quando o cão não responde a um comando, o que fazer? Agora a gente já falou um pouco aqui sobre as recompensas, as variações de recompensas, mas o que você faz nesse momento? O que você poderia fazer se o cão não está respondendo a uma coisa que teoricamente ele já respondia? Você vai insistir nesse comando? Você vai desistir desse comando? Ou você vai mudar o comando? Vou falar aqui das 3 situações, como sempre. Imagina que você está propondo uma coisa para o cão, querendo que o cão realize uma situação, e aí o cão não realizou. O cão não fez. Isso quer dizer que ele não está pronto naquele momento para fazer aquilo. Dentro daquele contexto, com aquela recompensa
que você vai oferecer. Se você não tiver variadas ainda, a chance do cão não responder é bem grande. Aí se você ficar insistindo, o cão vai simplesmente perder o interesse quando você fala aquela palavra. E você vai começar, lembra que o cão sempre ele antecipa situações, ele começa a somar o que está acontecendo e vai antecipando. Então se você insistir com o comando, aí eu vou falar aqui do sentar, vou utilizar esse para a gente ilustrar bem. Aí você está diante de uma situação onde tem alguns outros estímulos. Você não está dentro de casa, não está tudo calmo, tem outros barulhos, outros cheiros, enfim. E aí você pede para o seu cão, senta. Um comando que você sabe que ele já senta diante de um estímulo, de uma recompensa que você tem ali, um petisco. E aí você fala para ele, senta. E aí ele não senta. Muitas pessoas acham que o cão não ouviu o que a pessoa disse. Não, o cão ouve. A audição do cão é maravilhosa. A audição seletiva do cão, né, que a gente fala. Ele ouviu. Só que naquele momento, ele não conseguia se concentrar ou realizar aquele comportamento. Ele não se encontrava num estado emocional para se concentrar naquilo e para realizar o comportamento. Seja porque o instinto era muito forte ou porque ele estava querendo fazer outra coisa. Por exemplo, se ele estava diante de uma situação em que ele queria sair dali, não faz sentido nenhum para o cão sentar nesse momento. Ele vai simplesmente não realizar o comportamento. E se você ficar insistindo com essa palavra, senta, falando várias vezes, senta, 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 ela vai perdendo esse valor, essa importância. Ela vai perdendo o famoso significado para o cão. E quando você voltar para casa, você vai precisar reapresentar. É provável que quando você fale o primeiro senta, o cão não sente. É provável, inclusive, que você tenha que falar várias vezes para o cão sentar. Isso quer dizer que essa palavra ela perdeu o valor, essa comunicação ela foi se esfarelando, ela foi perdendo a eficiência. Então a gente não pode insistir, não deve insistir quando o cão não responde a um comando. A gente precisa falar uma vez ou fazer a solicitação para o cão uma vez só. Se ele não responder, você precisa entender o que aconteceu no cenário. O que estava acontecendo que impediu o cão de realizar aquilo. Para que você possa ajudar o seu cão a se desenvolver e se concentrar melhor em situações de maiores estímulos, que é o famoso aprendizado gradativo. Você ir gradualmente inserindo estímulos com maior frequência, com maior intensidade. Aí você vai fazendo com que o seu cão consiga se concentrar para apresentar esse comportamento diante de outros estímulos, que sejam mais fortes. Aí desistir. Coloquei desistir, eu gosto de colocar umas situações que a gente vai provavelmente achar que não. Né? Quando a gente fala de cães, a gente fala, não vou desistir. Mas nesse momento, é o que você tem que fazer. Você tem que simplesmente desistir, aceitar a famosa derrota. Você colocou o seu cão em uma situação que ele ainda não estava pronto para responder aquele comando, para realizar aquele comportamento. Então, nesse momento, a melhor coisa que você tem que fazer, por respeito ao seu cão, por respeito à qualidade do relacionamento de vocês, pelo valor que você dá ao que você já ensinou para o seu cão, é você desistir. Para de fazer aquilo. Não tente fazer mais. Reprograme, replaneje, volte alguns passos atrás para poder ajudar o seu cão a ter essa condição, né, para ele estar mais desenvolvido, para atender a esses chamados, a esses comandos que você faz dentro de casa para poder reproduzir em situações com maiores estímulos ali. Então a melhor coisa é desistir. Por mais estranho que pareça, a gente tem que respeitar o processo do nosso cão. Se naquele momento ele não respondeu a algo que ele já conhecia e já respondia em outras situações, é porque existe alguma coisa muito difícil para o seu cão. E você, como uma pessoa que ajuda e é a melhor amiga do seu cão, você precisa parar e ajudar o seu cão. E não ficar insistindo ali em algo. Você tem que desistir, simplesmente desiste e olha o que está acontecendo. É a melhor forma de você ajudar o seu cão. E aí a outra situação é você mudar o comando. Por que eu falei de sentar? Porque eu já vi diversas vezes as pessoas que estão com os cães na rua, geralmente é na rua que isso acontece, onde os estímulos são maiores. Às vezes também acontece dentro de casa, quando a pessoa recebe outras pessoas e quer mostrar um comportamento. Olha o que o meu cão sabe fazer. E aí, diante desse cenário, o cão não responde, porque os estímulos que estavam ali eram muito fortes ainda para ele se concentrar. Ele queria fazer outras coisas. E aí a pessoa fala para o cão, senta. Aí ela comete o erro de vou insistir, senta, senta. Aí diante desse cenário, ela pensa, o que eu vou fazer? Vou mudar esse comando. Aí ao invés de ela ficar só falando, ela vai e empurra a traseira do cão para que ele possa sentar no chão. Ela mudou a forma de apresentar aquilo para o cão. Olha o que aconteceu. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa deixar o cão tomar decisões. A partir desse momento onde você empurrou o bumbum do cão, que você fez uma força para baixo,
Você primeiro de tudo infligiu um aversivo no seu cão, uma coisa que trouxe um incômodo para o seu cão. E para que o seu cão sente nesse cenário, esse aversivo, essa força, ela tem que ser muito mais desconfortável do que os estímulos que estavam impedindo o seu cão de responder ao comando simplesmente por você falar. Então, olha o nível de desconforto que você colocou para o seu cão, colocando ele em uma condição onde ele teve que responder aquele comando, ou seja, realizar aquele comportamento, porque estava muito forte o que você estava fazendo. Você estava infligindo um desconforto para ele muito grande. Isso não só de empurrar, também de puxar a coleira para trás para que o cão sente, ficar forçando o cão ali sentar. Então a gente também não muda o que a gente está fazendo com o cão, a forma de fazer. Se você já apresentou para o cão, o cenário tem que ser esse. Você já apresentou para o seu cão. E aí dentro daquele contexto, ele não está respondendo na primeira, você não faz mais nada. Você para de fazer. E aí vai, se for possível, vai para um outro ambiente, para um outro lugar onde seja mais calmo, que o seu cão consiga responder, para que você possa ajudar ele a se concentrar e perceber a importância daquele comportamento naquele momento, utilizando as recompensas que façam sentido naquela hora. Não sei se vocês tinham pensado nisso já também. Enquanto isso, deem a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje, como o seu Luiz Roberto está falando aqui, ó, seus perguntas e comentários são sempre bem-vindos. A pergunta de hoje que é como você faria para o cão gostar de comer? E aí, ó, pode viajar, pode soltar o balde aqui para a gente poder conversar. Próxima pergunta. Se o cão aprende de verdade, ele sempre irá responder? E a resposta é sim. E o que seria o aprender de verdade? Acho que é aí que a gente precisa considerar essa questão, já que estamos falando de cão esfomeado. Primeiro de tudo, é o cão responder ao mesmo comando com recompensas diferentes. Sempre utilizando situações diferentes e ampliando os contextos que o cão está inserido, ou seja, os estímulos que estão sendo apresentados para ele. A gente sempre começa apresentando uma coisa nova ou querendo que o cão realize um comportamento dentro de um cenário muito bem controlado, onde você tem poucos barulhos, onde o seu cão só pode e só vai conseguir focar em você naquele momento, onde a recompensa que você vai apresentar ou oferecer para o cão é algo que ele quer naquele momento. Você começa desse jeito, para que seja mais fácil para o seu cão se concentrar, para que ele consiga realizar o comportamento. Então você vai exigir um comportamento que esteja à altura do que o cão já consegue fazer, que seja fácil para ele. Aí você apresenta dentro desse cenário. A partir desse momento, você vai começando a generalizar. Se você nunca ouviu esse termo, a gente precisa fazer isso com todo e qualquer ensinamento que a gente faz para o cão. Senão o cão vai só apresentar em determinadas situações. E se você não acredita nisso, é só você transformar para a nossa realidade também. Existem coisas que se você não praticar em outros cenários, você só vai conseguir fazer dentro de um contexto. Imagina uma prova. Se você não faz prova todo dia, quando você se vê diante de um contexto de prova, para realizar coisas que você já conhece, talvez você tenha muita dificuldade. E olha para o cão. Você precisa generalizar. Ele fez ali dentro de um cenário muito bem controlado, tudo bonitinho, tudo certinho, que não tinha como ele errar. Aí a partir desse momento você vai aumentando os estímulos, inserindo coisas mais difíceis para o cão, propondo um desafio maior, colocando maiores estímulos em volta dele. Tudo isso gradativamente, utilizando sempre os mesmos contextos, o mesmo critério. Ou seja, você fala e ele responde. Pode ser dessa forma. Aí você fala, ele responde. E vai aumentando conforme o seu cão vai conseguindo realizar. A partir desse momento você pode considerar que o seu cão aprendeu de verdade. Porque se você falar alguma coisa, ou se você pedir um comando para o seu cão em qualquer contexto, em qualquer ambiente, e ele não realizar o comportamento, é porque ele não aprendeu de verdade. Então é isso que a gente precisa tirar dessa pergunta aqui. Se o cão aprender de verdade, ele vai realizar um comportamento? Primeiro de tudo, é você entender o que é aprender de verdade. Aí sim você pode considerar, se ele aprendeu de verdade, ele sempre vai realizar. Porque ele vai ter controle para isso, ele vai ter autocontrole, ele vai ter um repertório muito grande de situações que ele já conhece, ele vai ter confiança para poder realizar esses comportamentos em cenários completamente diferentes, porque já foram apresentados esses estímulos para ele de frequências e intensidades variadas. Então sim, sempre, se a partir do momento que você solicitou uma coisa para o cão e ele não fez, retome todo o processo. Volta para trás, respeita o tempo do seu cão, respeita as dificuldades dele, para que você possa ter qualidade de vida com esse cão e ele possa se comunicar bem com você e você também se comunicar bem com ele. Vamos para a pergunta de hoje agora.
Como você faria para o cão gostar de comer? Bom, essa inclusive era uma que eu tinha colocado aqui, ó. Mais intervalo entre as refeições para dar fome. É muito legal quando a gente fala isso, de imaginar que o cão precisa sentir fome. A partir do momento que o cão sentiu fome, tem alguma coisa errada aí. Você está maltratando o seu cão, se chegou ao ponto de ele passar fome. Olha o que a gente precisa entender dentro desse cenário. Não, vamos falar aqui dessa condição de mais intervalo entre as refeições. É muito comum que as pessoas acabem, por uma questão de só ter esse conhecimento de eu preciso dar alimento para o meu cão, vou me relacionar com ele dando coisinhas para ele comer, para que ele não sinta fome, para que ele não fique desnutrido, não passe fome. A gente acaba o tempo inteiro querendo oferecer coisas para o cão comer. O tempo todo, sendo que na realidade, na vida do cão, não é dessa forma que funciona, não é a forma natural do cão, nem nossa, de se alimentar o tempo inteiro. Existe um momento de se alimentar, existe um momento de socializar, existe um momento de aprender coisas novas, existe um momento de descansar, existe um momento de ir no banheiro, enfim. Existem diversos momentos, diversas necessidades que o cão precisa atender nesse momento, atender no dia a dia dele. Então, quando a gente coloca mais intervalos nas refeições, a gente já começa a entender um pouco esse cenário. Entendendo o nosso cão. Primeiro de tudo, a gente precisa entender os gastos energéticos desse cão, quanto ele precisa de alimentação, quanto que eu vou oferecer, quanto que ele vai gastar, para a partir daí eu definir essa rotina de alimentação com o nosso cão. Não necessariamente um intervalo maior ou mais intervalos. É legal a gente entender o nosso cão, porém, o critério, a condição de intervalo, ela precisa existir. Seu cão não pode ter alimentação o tempo inteiro. Não só por uma questão de, ele pode comer o tempo inteiro. Porque isso não faz bem mentalmente para o cão. Ele vai perder apetite, ele não vai gostar de comer. Se você deixar ali a comida o tempo inteiro, ela vai perder valor. Não só valor para o cão, mas um valor nutritivo. Ela vai parar de ser boa se ela fica exposta ali o tempo inteiro para o seu cão. Então, quando a gente fala de mais intervalos, estamos indo na direção, sim, de fazer o cão gostar de comer. Porque é algo que vai aparecer nos momentos certos para o cão. Onde já teve um período ali que o cão já se alimentou, tá tudo bem, foi suprido, ele vai gastar essa energia e depois de um tempo você vai lá e oferece novamente essa alimentação para o seu cão dentro de um cenário onde faça sentido que você participe, que tenha um desafio, que você interaja com o seu cão, aí ele vai querer comer novamente, porque já está dentro do período. A partir do momento que o cão começa a ter fome, aí o cão vai começar a considerar a alimentação como sobrevivência. E é na hora que a gente cai no cão esfomeado. A hora que aparecer a comida, ele vai querer comer tudo que tem porque ele está sentindo essa necessidade. E vai acreditar que dentro do cenário que você criou para ele, é isso que precisa acontecer. O alimento precisa ser ingerido o mais rápido possível, porque a qualquer momento ele pode sumir. Então acho que a grande armadilha que tem aqui vai sim fazer com que o cão gostar de comer, só que a gente pode estar maltratando o cão pelo simples fato de deixar o cão passar fome. Então como é que a gente faz? Agora eu vou até falar, vou aproveitar e já vou falar. Primeiro eu vou falar a minha opinião aqui também. Tinha essa daqui, eu coloquei aqui, ó, passar fome, que acho que alguém responderia também, de o cão gostar de comer, vamos fazer ele passar fome. Aí eu vou colocar aqui, ó, colocar sachê, ou mudar a comida, né, incrementar a comida, para o cão gostar de comer. A partir do momento, a gente criou uma situação, um momento de alimentação para o cão. E aí, se o cão não quer comer naquele momento, é porque não é o que ele precisa naquela hora, ou porque os estímulos que estão à volta não estão permitindo que o cão se coloque nessa condição de vulnerabilidade, que é ficar abaixado ali, ficar focado no alimento com as coisas que estão acontecendo à volta. Então, primeiro de tudo, a gente foca nessa condição que a gente apresenta para o cão. Aí, quando a gente coloca uma modificação nessa comida, por acreditar que o cão não está querendo aquela comida. Você vai lá, ofereceu a comida, o cão não quis, aí você olhou e falou, poxa, ele não está querendo essa comida, então eu vou incrementar aqui. Qualquer coisa que você possa colocar diferente ali. Você pode pôr um sachê, um outro alimento junto, um alimento que é mais natural, ou trocar a ração, tanto faz. E aí você faz isso. Aí a partir naquele momento, o seu cão não quis, você trocou, aí ele teve interesse porque era uma coisa nova, era uma coisa diferente, mais estimulante do que estava acontecendo, e aí ele foi lá e comeu. Deu a sorte de ele ir lá e dar certo isso. Ele foi lá e comeu aquilo.
Aí na próxima vez ele vai se ver dentro do mesmo cenário, porque você não mudou o cenário, e aí talvez ele não queira novamente comer, mesmo com aquele incremento. Aí o que você vai fazer? Poxa, então não deu certo isso aqui, ele não está querendo mais isso. Vou alterar novamente, vou melhorar isso aqui novamente. O que a gente está ensinando para o cão nesse momento, quando a gente fica mudando e incrementando a alimentação dele? Que o que ele precisa fazer é não comer. Ele tem que chegar a ver aquilo e não comer. O processo é esse, a rotina que você ensinou para o seu cão é: olho para aquilo, não quero, a pessoa vem, mexe naquilo, altera aquilo de alguma forma, aí eu vou lá e como novamente. Inclusive, acho que até tem um vídeo que, não sei se vocês já viram, que a pessoa faz exatamente isso. A pessoa coloca o pote de ração, é a pessoa que põe no pote, o cão vai lá, olha para a comida, aí olha para a pessoa e não faz nada. Aí a pessoa retira esse pote do chão, pega essa ração, coloca na mesa, finge, né, que está ali cortando alguma coisa, temperando, aí ela põe novamente e oferece para o cão. Aí nesse momento o cão vai lá e come. O que aconteceu nesse momento, se a pessoa não alterou nada? Ela alterou a interação. Ela deu valor para aquele alimento, para aquele momento. Ela participou, foi exatamente o que eu falei agora há pouco. Ela participou daquele momento. Não que esse seja ideal, tá? Eu estou representando uma situação aqui para a gente entender isso. Ela participou daquela situação. Só que a partir desse momento ela vai precisar participar sempre, o que é ideal. Então quando você vai alterando, você cria como critério para o seu cão alterar a comida para que ele coma, existe uma grande possibilidade do cão em algum momento não comer mais. Porque você não vai ter mais o que incrementar, você não vai ter mais o que mudar, suas opções vão acabar de coisas que você oferece para o cão. E lembra que isso não é saudável também, porque cada alimento tem uma propriedade nutricional diferente. Se você simplesmente for alterando aleatoriamente, você vai atrapalhar a nutrição desse cão, tanto dos nutrientes que ele precisa, como o excesso de nutrientes que esse cão precisa. Então, o ideal sempre é a gente oferecer aquilo que o cão precisa, né, que está dentro do que é a nutrição desse cão, transformando isso num momento de interação que você vai fazer com o seu cão, e não ficar alterando a comida o tempo inteiro, porque a gente nem sabe os nutrientes que esse cão precisa naquele momento. Agora eu vou aproveitar então só para falar aqui com relação dessa pergunta dessa resposta, cadê eu tirei por ela de novo aqui só para a gente poder falar, bom, que é essa relação do intervalo. Como é que a gente faz para o cão gostar de comer então? A gente precisa fazer ia falar um manejo alimentar, que é o termo que se utiliza entre as pessoas profissionais disso, mas é você criar uma rotina de alimentação. Vamos colocar mais dessa forma. É você ter os horários certos para o seu cão comer, a quantidade certa para esse cão comer e que exista uma interação, uma participação sua, de preferência propondo desafios para o seu cão, colocando ali condições para o seu cão fazer, coisas que sejam fáceis, que seu cão goste de fazer, consiga, tenha condições de fazer. Aí sim você vai transformar essa alimentação numa coisa que o seu cão valoriza demais. Porque existe um momento para isso. Tudo que o nosso cão faz quando a gente fala de rotina não é repetir as mesmas coisas, não é fazer as mesmas coisas, mas é inserir as necessidades do cão dentro do dia. É atender a necessidade alimentar desse cão, ou seja, nesse momento você vai se alimentar, eu vou interagir com você, você vai ter acesso a esse alimento e vai fazer bem para você. Ou seja, ele vai gostar de fazer, vai conseguir fazer e vai querer fazer. Depois esse momento acabou. Aí não tem alimento, não tem petisco, não tem nada, já passou esse momento de alimentação. Aí você vai começar um outro processo. Vai ensinar alguma coisa nova para o cão, trabalhar o cognitivo dele, fazer uma interação social com ele. Vai permitir que esse cão descanse, se já for horário de descansar. E aí depois, se fizer sentido para o seu cão, para a sua rotina, para a alimentação e nutrição do seu cão, você insere um novo momento para se alimentar novamente. Eu sempre falo da gente fracionar a alimentação do cão, a gente fazer pequenos pacotinhos, para que você possa alimentar o seu cão bem mais vezes, interagir mais vezes e não extrapolar a alimentação. Você pega o que o seu cão precisa no dia e divide. E aí você oferece em um momento isso daqui, depois em outro momento isso daqui, depois em outro momento isso aqui, quantos momentos você puder, ou quantos fizer sentido para o seu cão nutricionalmente. Então a gente tem que fazer esse manejo alimentar. Falando de cães esfomeados, a gente precisa sempre ter essa rotina de alimentação e atender às outras necessidades para que o cão não enxergue o alimento como uma sobrevivência.
Se ele enxergar como sobrevivência, ele vai sempre ser esfomeado e sempre vai comer tudo que aparecer na frente dele. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é sempre que nosso cão tenha qualidade de vida, tenha calma, saiba se concentrar, saiba se controlar, ter autocontrole, não ceder a instintos e estímulos, porque a gente oferece tudo que o nosso cão precisa. Estamos aqui para sermos as pessoas melhores, amigas.